Beleza? Tudo certo com vocês, docs? Sejam bem-vindos a mais uma live. Tá bem frio aqui em Floripa, eu estou com a camiseta da Bad Simple, mais um casaquinho por cima. Vou esperar o pessoal chegando aí para começar. Conteúdo de hoje, vamos resolver questões sobre anatomia dos ossos. Conteúdo bem de início de faculdade. Quero ver quem tá afiado. E também já vou perguntar para vocês, alguém fez o questionário da semana passada, eu acho, nos stories que falava de anatomia dos ossos? Porque se o pessoal não foi muito bem, aí a gente vai resolver tudo que estava naquelas perguntinhas lá. Então, docs, boa noite, sejam bem-vindos. Bora para as questões, eu adoro quando vocês participam, fica muito mais legal a interação. E vamos nessa então. Eu estou acompanhando aqui os comentários de vocês. Vamos começar com essa pergunta aqui, ó. Questão 5. Plano de estudos de ossos lá em anatomia. Quem quiser acompanhar. Aí, ó. Qual alternativa apresenta uma classificação de ossos que não é utilizada na nomenclatura anatômica? Ou seja, uma classificação que não é utilizada na anatomia, que a gente não encontra nos termos anatômicos. Lembram quais são as classificações dos ossos? Para a gente dar uma introduçãozinha, né? Os ossos, eles podem ser classificados quanto à forma deles. E aí tem diferentes tamanhos, né? Podem ser ossos longos, ossos alongados, ossos planos, ossos curtos, ossos irregulares. Depende da dimensão do osso. E quanto a características especiais, ou seja, quanto coisas inusitadas, como por exemplo ossos sesamoides e ossos pneumáticos. E a gente vai revisar cada um deles. Então, alguém consegue me responder essa questãozinha aqui? A primeira, só para dar aquela iniciada boa? Questão 5. Qual que não é uma classificação da anatomia? A. Ossos longos. B. Ossos curvos. C. Ossos planos. E D. Ossos sesamoides. Qual dessas que não é uma classificação dos ossos na anatomia? Alguém consegue colocar aí no chat pra mim? Qual que vocês acham que não é uma classificação da anatomia? Lembrando que eles podem ser classificados quanto à forma ou quanto características especiais, né? Para quem tá entrando agora, docs, hoje vamos resolver questões de anatomia dos ossos. Aí já colocaram letra B, ossos curvos. Perfeito. A Ju colocou. Não tem essa classificação, ossos curvos, a Rayane também colocou B. Perfeito, meninas acertaram. Docs, parabéns. Mas alguém quer chutar alguma? Não existe a classificação ossos curvos. E agora vamos ver quais são as classificações. Vocês acertaram. Essa não é uma classificação. Os ossos, eles podem ser classificados quanto à forma deles. E aí vamos pensar. Temos ossos longos, ou seja, o comprimento deles é bem maior do que as outras medidas. Aí ossos alongados, que da mesma forma têm um comprimento bem maior que as outras medidas, que são largura e espessura. Ossos planos, ou seja, parece uma folha de papel. Ossos planos, então, são ossos em que o comprimento, né, e a largura são semelhantes e a espessura é um pouco pequena, parece uma folha. Tem ossos irregulares que não se relacionam às dimensões. O que mais? Tem ossos curtos, né? Que daí o comprimento é bem pequenininho. Eu gostaria de perguntar para vocês qual que é a diferença, quem sabe responder qual que é a diferença entre ossos longos e ossos alongados, porque os dois tipos de classificações têm o comprimento maior do que a largura e a espessura. Lembra do fêmur, que é um osso bem grande? Porque ele tem um comprimento bem grande. Qual que é a diferença, então, de ossos longos e ossos alongados? Alguém sabe? Coloca aí no chat. Sempre tem uma demora, eu falo pra vocês, demora pra chegar, vocês respondem, demora pra chegar pra mim, por isso que às vezes vocês respondem e eu não vejo na hora, tá? Mas coloquem aí no chat pra ficar mais legal a nossa interação. Quem não lembra, só coloca que não lembra, então.
Dani colocou osso longo, passa canal, medular e osso alongado não. Perfeito! Arrasou. Então, os ossos longos, por exemplo, o fêmur é o principal exemplo, né? Eles têm canal medular. Com o quê? Com medula óssea. Exatamente, arrasou. E aí os ossos alongados, então, não tem medula óssea dentro, não tem canal medular. Então, não são todos os ossos que têm produção ali de células sanguíneas, são só os ossos longos. Perfeito. Aí, colocou... A Andressa colocou que não lembra, mas agora relembrou, Andressa. Então, assim, ó, ossos longos e alongados têm um comprimento maior do que largura e espessura, então são ossos que parecem fios, né? Mas os ossos longos têm canal medular com medula óssea e os ossos alongados não. Certo, Docs? Conseguimos revisar isso. Além da classificação de forma, a gente pode classificar os ossos quanto a características especiais. E aí aqui na letra D ele está falando ossos sesamoides. Vocês lembram que são ossos sesamoides? São ossos que cresceram dentro de um tendão muscular ou associados a uma articulação. Eu gostaria de perguntar para vocês qual que é o principal exemplo assim que vem na cara direto de um osso sesamoide. Quando falam osso sesamoide, o que vem direto na cabeça de vocês? A Ju perguntou, pode dar o exemplo de um osso alongado? Posso. Clavícula. Clavícula é um osso que tem um comprimento aqui, ó. Comprimento bem maior do que a largura e a espessura e não tem canal medular. Eu vou até... Aqui não tem ossos alongados, que tem um monte de exemplos. Mas todos os ossos que você pensar, Ju, aqui nessa alternativa A tem vários exemplos de ossos longos, como húmero, rádio, ulna, metacarpos, falanges. Se você pensar, então, num osso que tem um comprimento grande, mas não é esses aqui, ele é um osso alongado. Daí eu consigo te citar a clavícula. Vamos ver se não tem até um exemplo aqui. Vamos ver se eu consigo colocar para baixo. Ai, não consigo. Essa imagem tá meio ruim aqui. Mas a clavícula é o principal exemplo de osso alongado, tá bom, Ju? Então, vocês conseguem me citar qual que é o principal osso sesamoide, que é o osso que cresceu dentro de um tendão muscular? Alguém consegue? Não lembram? Então, vou falar pra vocês. Patela. Patela, quando falam de osso sesamoide, é o principal exemplo, porque ela tá dentro de um tendão. Vamos ver se nessa imagem aparece aqui. Ó, o osso sesamoide, patela. Boa, gente. Estão arrasando aí, pessoal participando. Exatamente. Embaixo do hálux tem um outro osso sesamoide também. Perfeito, tá certinho. A Dani colocou. Dani ou o Dani? Não sei. Vou ver. Dani Delezu colocou. São encontrados embaixo do hálux. Tem um osso sesamoide embaixo do hálux também. Perfeito. Arrasou, Doc. Só que aí a gente pode citar a patela também. Beleza? Alongados são mais achatados também. Podemos considerar, o Márcio colocou, que os ossos alongados são um pouquinho, não tão grandes quanto os ossos longos, né? Quando a gente compara aí a clavícula, que é um osso alongado, com o fêmur, que é um osso longo, tem uma grande diferença. Então, revisamos. E além dos ossos sesamoides, nós temos os ossos pneumáticos. E agora vamos fazer uma questãozinha, então. Questão 13. Para relembrar, quais são os ossos pneumáticos? Todo mundo lembra? São 5 ossos. Beleza? E o que são ossos pneumáticos? São ossos que, dentro deles, tem uma cavidade preenchida por ar. Eles têm diversos buraquinhos que estão preenchidos por ar nos ossos pneumáticos. E são 5. Para facilitar, vamos pensar que os ossos pneumáticos eles estão mais perto aqui da região do nariz. Eles estão mais próximos dessa região da face, do nariz. E nessa pergunta, então, está perguntando assim, qual dos ossos citados abaixo não é um osso pneumático? Aí ele citou frontal, temporal, esfenoide, parietal. Luiz colocou D. Mas alguém quer chutar? Boa.
Perfeito, Luiz. O osso parietal não é um osso pneumático. Então, como eu falei pra vocês, pra gente tentar não decorar os ossos pneumáticos, vamos pensar que a Ju também colocou D, boa, Dani também colocou D, que os ossos pneumáticos estão mais perto aqui da região do nariz e da face. Então, vamos pensar, o osso frontal tá aqui, né? Então, é pneumático. Osso temporal são dos dois lados, estão aqui. São pneumáticos. Esfenoide e etimoide estão nessa região aqui mais dentro do crânio, né? Mais para trás, assim. E os maxilares, que são esses ossos aqui, todos esses são pneumáticos. E os ossos parietais, que estão mais para trás aqui na cabeça, não são ossos pneumáticos. Então, vamos relembrar de novo os 5 ossos pneumáticos. Deixa eu ver se abre aqui um. Oia! Gente, tô clicando e não vai. Deixa eu clicar em outro. Ai, Jesus. Não tá indo. Mas enfim, a resposta é a letra D. Então, os ossos pneumáticos são o osso frontal, o osso temporal, esfenoide, etimoide e maxilar. Certo, Doc? Não sei por que não tá clicando aqui, mas talvez até teria uma imagem ali, mas não tá funcionando. Não sei o que aconteceu. Então, a resposta era a letra D. Agora vamos ver aqui, essa questão 4. Assinale a alternativa que apresenta uma associação incorreta entre o osso e o grupo a que ele pertence. Ou seja, ele está classificando os ossos. Deixa eu só tentar arrumar isso aqui, porque os comentários são bem legais. Só um pouquinho, gente. Ai, gente, não sei o que aconteceu. Mas vamos continuar, então. Questão 4. Ele está classificando esqueleto axial e esqueleto apendicular e perguntando qual alternativa está falando que o osso está errado na classificação. Ou seja, temos o esqueleto axial e o esqueleto apendicular. O que é isso? Esqueleto axial é esse tronco aqui central do nosso corpo, dos ossos, desde os ossos do crânio até o cóccix. Então, seria mais ou menos aqui coluna vertebral, costelas, externo, certo? E esqueleto apendicular seriam os ossos dos membros. Então, ele está perguntando qual que é a associação incorreta. Crânio. Letra A. Crânio faz parte do esqueleto axial? Será? O que vocês acham? Quem souber, marca. B. Ossos do quadril faz parte do esqueleto apendicular? O que vocês acham? C. Sacro faz parte do esqueleto axial? E D. Clavícula faz parte do esqueleto axial? O Márcio colocou que travou. Travou para todo mundo? Aqui o meu tá funcionando. Se travar, travou para mais pessoas? Márcio, se você conseguir sair e entrar de novo, ver se funciona. Porque para mim aqui tá normal. Mas vamos lá, então. A Ju colocou C já e o Luiz colocou B. Então, gente, ele quer a incorreta. Então, vamos relembrar. O que é esqueleto axial? Seria esse eixo aqui central do corpo. Então, vamos pensar. Temos a cabeça, ossos do crânio. Temos a coluna vertebral, certo? Na coluna vertebral estamos associados às costelas, nas vértebras torácicas. Temos aqui na frente o osso externo. E no finalzinho da coluna vertebral, vocês lembram das vértebras? Nós temos as vértebras cervicais, vértebras torácicas, vértebras lombares. Depois das vértebras lombares, nós temos algumas vértebras se fundindo para formar o osso sacro. E depois do sacro vem o cóccix. Esse é o esqueleto axial, ok? Então aqui, ó. O Márcio colocou letra B e o Edu colocou letra D. Tá, vamos ver então. O crânio, letra A, tá falando que o crânio faz parte do esqueleto axial. Vamos pensar, tá aqui no eixo central do corpo? Tá. Então o crânio faz parte do esqueleto axial. Agora, pessoal, aí alguém colocou letra C.
Pegadinha, gente, porque o sacro, ele faz parte da coluna vertebral. O sacro, ele é um osso que é a fusão de 5 vértebras. Daí são as vértebras, acho que a gente chama de sacrais, né? Acho que é isso mesmo. Depois a gente vai ter uma questão que vai botar isso. Mas então o sacro, ele faz parte do esqueleto axial, porque ele tá aqui no finalzinho, mas ele tá no nosso eixo central. Ele faz parte da coluna vertebral. Então a letra C tá correta. Ok? Agora vamos ver. Ossos do quadril e clavícula. Ah, tá, da resposta anterior, entendi. O pessoal ficou em dúvida entre B e D. Aí nós temos que entender um conceito que é bem importante. Os ossos do esqueleto apendicular, existem duas classificações. No esqueleto apendicular, a gente tem os membros, os ossos que são livres, que são, tipo, propriamente os ossos do braço, das mãos, das pernas, e nós temos os ossos que são a raiz dos membros. O que é isso? O que é a raiz dos membros? É nada mais, nada menos que a conexão da parte livre dos membros com o nosso esqueleto axial, que é o eixo central. Então, se a gente pensar nos braços, né, nos membros superiores, quem é que faz essa conexão? Vamos pensar aqui qual que é o primeiro osso do braço, assim, né, do braço em si. É o húmero, certo? E depois nós temos o rádio e a una. Então, quais ossos estão fazendo essa conexão entre o membro superior e o eixo axial? É a clavícula e a escápula. Só que esses dois ossos, eles fazem a conexão, eles não são propriamente do braço, só que eles são considerados esqueleto apendicular, mas aí a gente chama de raiz, certo? Entenderam, docs? Então, vamos pensar qual que é a raiz do membro inferior, das pernas. Nós temos ali o primeiro osso da perna ali, né? O fêmur. Quem é que está conectando o fêmur com o eixo axial, que seria ali a coluna vertebral, o osso sacro? Quem está fazendo isso? São os ossos do quadril, certo? Isquio, íleo e pubis. Então, docs, os ossos do quadril, eles fazem parte do esqueleto apendicular, na letra B. Por quê? Porque eles são a raiz do membro inferior, ou seja, eles conectam a parte livre do membro inferior, que é a parte do fêmur, com a coluna vertebral. Certo, docs? Então a letra B tá certa. E o que tá errado é a letra D, porque tá falando que a clavícula faz parte do eixo axial. Só que a clavícula não está nesse eixo principal aqui. E a clavícula, na verdade, ela faz a conexão do membro superior com o esqueleto axial. Ela faz parte da raiz do membro superior. Mas então, ela é exatamente, o Edu colocou chamados também de cíngulos. Exatamente, perfeito, é o termo que a gente vai usar daqui a pouco. Então, a clavícula, ela não faz parte do esqueleto axial, ela faz parte do esqueleto apendicular. Por mais que ela não esteja, tipo, no braço em si, tá aqui em cima, assim como a escápula, mas ela também não é eixo central, não é coluna vertebral. Certo, docs? Entenderam? Ficaram com alguma dúvida? Vamos ver aqui, ó. Temos nessa imagem esqueleto apendicular, ó, cintura escapular, que tem a clavícula e escápula, aí braço, mão, embaixo temos cintura pélvica, que são ossos do quadril, aí temos perna e pé. Então, o esqueleto axial seria os ossos do crânio, caixa torácica, ou seja, coluna vertebral, externo, as costelas, e a coluna vertebral até embaixo. Então, lembrando que o sacro faz parte da coluna vertebral. Certo, docs? Quem se confundiu agora conseguiu relembrar? Me avisem se vocês ficarem com alguma dúvida, porque agora a gente vai perguntar justamente isso. Aqui, ó. Vamos ver se vocês pegaram essa questão. Questão 6. Escolha a opção. Vocês estão conseguindo ler? Deixa eu ver. Sim. Escolha a opção que inclui corretamente os ossos do cíngulo do membro inferior. Cíngulo ou raiz. Ou seja, são os ossos que fazem a conexão da parte livre, né, propriamente dito da perna, com o esqueleto axial, com a coluna vertebral, nesse caso com o osso sacro. Alguém consegue responder? Letra A tá falando ilho, isquio e pubis. Letra B tá falando ilho e sacro. Ó, o sacro a gente já viu que é do esqueleto axial. C. Ilho, fêmur e patela.
E D, ilho, isquio, pubis e sacro. Lembrando que o quadril ele é formado por 3 ossos, né? Os ossos do quadril. Nós temos o ilho, o isquio e o pubis. Aí o Edu colocou letra A. Mais alguém? Vel colocou letra A. Boa. Tem uma pegadinha nojenta aqui, né? Se escreve ilho do osso com I ou com E? A Ju também colocou letra A. Márcio colocou letra A. Boa. Isso mesmo, galera. Letra A. Mas assim, só pra vocês ficarem ligados que às vezes tem questões que fazem umas coisas dessas, né? Ilho com E é intestino delgado, né? O osso se chama ilho com I. Então já dava pra matar essa questão. E eu juro por Deus que tem questão que faz isso. Só pela escrita já estava errado. Mas a gente acertou, porque a gente sabe que a raiz do membro inferior são os ossos do quadril. Vocês lembram quais são esses ossos? Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. Ó, temos o osso sacro aqui, dá pra ver que ele aqui, ó. Ele é a fusão de 5 vértebras, que são as vértebras sacrais. Do ladinho do osso sacro, ai Jesus. Aqui, do ladinho do osso sacro temos o ilho. Tá vendo que o ilho tá fundindo com o osso sacro? Na frente, o pubis. E aqui não dá, tá dando pra ver, mas onde tem esse anel ali embaixo é o isquio. E ali, depois do sacro, temos o cóccix. Então, aqui, esses são os ossos do quadril, ilho, isquio e pubis, que então fazem a conexão, né, do fêmur, que é o fêmur que tá ali, naquela cavidade ali, e fazer a conexão do fêmur com a coluna vertebral, o eixo axial. Perfeito, Docs? Então, agora, a próxima é a 9. Agora, para fixar de vez, Vitória também colocou A. Muito bem, todo mundo acertou. Questão 9. Agora, quais ossos formam o símbolo do membro superior? Vamos pensar, né? No braço, a gente tem que ossos? Primeiro, a gente tem o húmero aqui nessa região. Depois, o rádio e a ulna. Ossos da mão, né? Do carpo, metacarpo, falanges. E o que vocês associam, assim, com essa região superior que não seja coluna vertebral, externo, as costelas, e que também não é parte livre? Alguém consegue responder essa? Aí o Vini dando oizinho. E aí, Vini? Vel colocou A. Vamos pensar. Vamos ver mais alguém tem algum chute? Ai, meu Deus. O Vini colocou A. Gente, o meu celular caiu aqui. Eu acho que eu perdi alguns comentários. Não sei se eu vi o de todo mundo, mas se quiserem colocar de novo, botem aí. Mas então, acertaram quem colocou letra A. É escápula e clavícula. A raiz do membro superior. Vamos ver aqui na imagem, ó. Cintura escapular, então, é a raiz de cíngulo é a região de cíngulo de raiz que conecta a parte livre do membro superior com o esqueleto axial, formado por clavícula e escápula. Depois vem a região do braço, que a gente tem o húmero, o antebraço com o rádio com a ulna, e depois vem os ossos da mão. Daí são ossos do carpo, o metacarpo e a falange. Todo mundo, Márcio colocou A também. Muito bem, dogs. Parabéns. Então agora vamos relembrar outras questões. Isso dá uma revisada geral em ossos. E aí eu quero ver se vocês lembram disso aqui, dessa classificação aqui. Vamos ver quem lembra. Quais são os 3 tipos de costelas encontradas no corpo humano? Costelas verdadeiras, falsas e flutuantes na letra A. Na letra B, costelas verdadeiras, falsas e pseudofalsas. Letra C, costelas verdadeiras, diretas e indiretas. Letra D,
costelas superiores, inferiores e laterais. Quem já lembrar quantas costelas a gente tem, já coloca aí no chat junto. Thaís colocou B. Vitória colocou A. Quem lembra quantas costelas nós temos? Sem olhar em nenhum lugar, assim, direto, assim. Porque faz tempo que a gente viu o osso, né? Luiz colocou A. A Thaís arrumou pra letra A também. Vel colocou A. Todo mundo tá colocando letra A. Ju também. Perfeito, gente. A letra A. Temos as costelas verdadeiras. Alguém. Aí, o Jonathan colocou 12. 12 pares de costelas. Muito bem. 12, exatamente. Perfeito, Docs. Vocês lembram o que é? O que essa classificação se refere? Verdadeiras, falsas e flutuantes? E eu queria perguntar para vocês também se alguém tem algum macete para lembrar da quantidade de costelas verdadeiras, falsas e flutuantes. Se alguém tiver e quiser colocar aí no chat para contribuir, fica bem à vontade. Ah, Thaís, é bem atrasado mesmo, não tem o que fazer. Acho que nem a internet. Sempre que eu falo, demora. Mas é isso mesmo, vão ter que ser assim, né? Boa. Então são as costelas verdadeiras, falsas e flutuantes. Vocês lembram essa classificação? O que quer dizer costelas verdadeiras? Costelas verdadeiras quer dizer que são... Ai, gente, eu não tô conseguindo... Aqui, ó. São costelas que elas se articulam diretamente com o osso externo, certo? Exatamente, elas se articulam diretamente com o osso externo. Lembrando que todas as costelas também se articulam com as vértebras torácicas, certo? Mas as costelas verdadeiras, que estão da primeira costela até a sétima, se articulam diretamente com o osso externo. Perfeito, Jonathan colocou cartilagem. Arrasou, é isso mesmo. E aí nós temos 3 costelas, que são da oitava até a décima, a oitava, a nona e a décima, que são chamadas de falsas. Por quê? Porque parece que elas estão se articulando diretamente com o osso externo, mas na verdade elas não estão. Elas se articulam com a sétima costela. E a gente vai conseguir ver nessa imagem aqui, ó. Nós temos até a sétima costela se articulando diretamente com o osso externo. E a oitava, a nona e a décima costelas estão se articulando, parece que é com o osso externo, mas é com a sétima costela, certo? E as últimas duas, que a gente chama de flutuantes, elas não se articulam de nenhuma maneira com o osso externo, elas estão literalmente flutuando. E aí eu perguntei se alguém tinha algum macete para lembrar disso, né, dos valores, 7 verdadeiras, 3 falsas e 2 flutuantes, que a Mad Simple tem um macete. E aí nós vamos pensar que você foi numa quitanda e você roubou 2 frutas na frente do Cebolinha da Turma da Mônica. Lembra do Cebolinha da Turma da Mônica? E o Cebolinha da Turma da Mônica falou assim, ó: se te vê furtando... Não. Se te vê furtando 2 frutas. Aí o Cebolinha fala errado o R, aí ele falou 2 frutas com L. Tá, e aí vamos pensar. Se tiver, 7V, 7V. Se tiver, se eu tiver, 7V, 7 verdadeiras, daí furtando, tem um F e tem um T, daí seriam 3 falsas, e no final, 2 frutas, 2 flutuantes. Terrível, mas é o que tem pra hoje, por isso que eu perguntei se alguém tiver algo melhor e quiser compartilhar pra enriquecer nossa discussão. Se alguém quiser que eu digite a frase pra tentar lembrar depois, porque é o que a gente conseguiu pensar, me avisem se alguém tiver algo mais legal pra colocar aí. Mas então todo mundo arrasaram, acertaram. Temos 12 costelas, 7 verdadeiras, 3 falsas e 2 flutuantes. Certo, Docs? Curtiram o macete? Não, né? Muito difícil, né? Próximo, então. Muito boa. Aí, ó. Se eu tiver furtando 2 frutas, 7 verdadeiras. Na palavra furtando temos um F e um T de 3 falsas. E no final, 2 frutas. 2 flutuantes. Boa, gente. É isso aí.
A próxima, qual que era? A questão 3. Então, agora a gente estava falando que as costelas são verdadeiras, são falsas ou são flutuantes de acordo com a articulação delas com o osso externo. Gente, a gente já resolveu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa é a 7ª questão. Tá voando. Vocês estão arrasando, gente. É isso aí. Então, de acordo com a classificação, costelas verdadeiras, falsas ou flutuantes com articulação com o osso externo. E eu vou perguntar para dar uma relembrada no externo, não aprofundar muito também. O osso externo ele é dividido em 3 partes. Vocês lembram quais são essas partes? O nome dessas partes? Thaís colocou D. Mais alguém lembra? A Vitória colocou D. Então, lembrando tudo de ossos. Boa, gente. Mais alguém quer colocar? Márcio colocou D. Perfeito, gente. É isso mesmo, é a letra D. Manúbrio, corpo e processo tifoide. Por que eu coloquei essa? Porque eu acho que às vezes as pessoas podem confundir um pouco manúbrio com cabeça, né? Mas lembrando que cabeça é uma coisa circular. Lembram a cabeça do fêmur, cabeça do húmero? E o manúbrio é tipo uma estrela, assim. Não é muito bem uma cabeça. Então, é manúbrio, corpo e processo tifoide. E geralmente, osso que tem cabeça, depois tem um colo. Então, se o manúbrio não tem cabeça, ele não tem colo. Se o externo não tem cabeça, ele não tem colo. Então, vocês arrasaram. Lembram aqui na imagem, ó. Primeira região que poderia ser uma cabeça, mas não é redonda, é o manúbrio. Corpo do externo é onde as costelas verdadeiras se articulam, com exceção de uma costela, que é a primeira. A primeira se articula no manúbrio. E ali no final nós temos o processo tifoide. O pessoal arrasou essa. Tá passando voando, gente. Próximo. Vamos relembrar, então, agora as vértebras. Estamos falando uma geral dos ossos, né? Já falamos bastante coisa do esqueleto axial. Lembrando que esse plano de estudos que a gente está resolvendo é um ossos geral. Se vocês quiserem aprofundar algum grupo específico, ossos do crânio, costelas, coluna vertebral, podem pedir no chat que a gente faz nas próximas semanas, tá? Aqui eu quis dar uma geralzinha pra gente lembrar. Então vamos lá, questão 7. Quantas vértebras encontramos no corpo humano normalmente? E aí vocês já podem matar bastante itens aqui, porque vocês acabaram de me responder que tem 12 costelas. E as costelas se articulam com um determinado tipo de vértebra. Então já consegue matar. A Thaís já colocou letra C. Boa, mas alguém quer tentar alguma? Coloquei mais para baixo. Ju colocou C. Luiz colocou C. Vitória C. É isso mesmo, gente. Parabéns, vocês acertaram. Então aqui nós temos 33 vértebras. As primeiras, 7 primeiras, aqui ó, são chamadas de cervicais. Lembrando que a primeira vértebra cervical e a segunda têm nomes especiais. Vocês lembram? Ó? A primeira chama de atlas e a segunda chama de axis. Porque essas duas fazem articulação da coluna vertebral com o osso. Qual o osso do crânio? Quem lembra qual o osso do crânio, coloca aí no chat. É o osso da parte, todo mundo colocou C, acertado. Parte de trás do crânio. Quem lembra? Por isso que eles têm nomes especiais, átala e axis, porque fazem articulação com o osso do crânio. E aí vocês vão escrever pra mim aí no chat. Tá, o que mais então? Depois nós temos 12 vértebras torácicas. Por que 12? Porque as vértebras torácicas se articulam com as nossas 12 costelas. Todas as costelas, verdadeiras, falsas ou flutuantes, se articulam com as vértebras. Depende, a classificação é quanto ao externo, que está lá na frente, aqui na frente, certo? E as vértebras estão lá atrás. A Ju colocou occipital. Perfeito, Ju. Exatamente. Então, a primeira vértebra cervical se chama atlas e a segunda chama axis, porque elas articulam com o osso occipital. Thaís também colocou, e Vel também. Perfeito, é isso mesmo. Depois nós temos 5 vértebras lombares. E aí temos aqui, ó, 5 vértebras
sacrais que formam o osso sacro. Por isso que antes a gente falou que o osso sacro também faz parte do esqueleto axial. E por fim, temos 4 vértebras formando o cóccix, que é o ossinho do final da coluna vertebral. Boa! Côndilo do occipital. Perfeito, gente. Vocês estão arrasando. Lembrando tudo de ossos. Gente, tem questão pra caramba aqui, tá? A gente só consegue fazer 10, no máximo uma a mais, porque é 1 hora de live pra não ficar muito cansativo também. Mas lembrando que se quiserem aprofundar algum grupo ósseo, só escrever aqui no chat. Então aqui, ó. Agora é um pouquinho mais difícil, mas se a gente tentar um raciocínio e não querer decorar, a gente vai conseguir responder essa. Questão 14. Assinale a alternativa que apresenta uma estrutura anatômica exclusiva das vértebras torácicas. Processo mamilar, letra A. B. Dente do áxis. C. Fóveas costais. E D. Forame do processo transverso. Bom, vamos pensar. O que é o mais diferencial das vértebras torácicas? Das 12. É que elas se articulam com as costelas, certo? Quando a gente se refere às costelas, a gente usa o termo costais. Então, qual que vocês acham que é a resposta? Assim, sem saber o resto, só se a gente estivesse numa prova tentando raciocinar. Thaís colocou C, perfeito. O que mais? Vamos ver uma por uma dessas estruturas, tá? Mas só pra... Tentando assim, nossa, me deu um branco, vou tentar raciocinar. As vértebras torácicas, a Ju colocou C, elas se articulam com as costelas. Através do quê? Das fóveas, daí tá, não sei o que é fóveas, mas costais me lembra costelas. Márcio colocou C também. Perfeito, é uma estrutura exclusiva das vértebras torácicas, são as fóveas costais. Por quê? Porque são só as vértebras torácicas que se articulam com as costelas. Arrasaram, é isso aí, gente. Vamos lembrar o que é o quê? Processo mamilar é uma saliência aqui que tem nas vértebras lombares, tá? Dá pra ver aqui na imagem, eu não sei se eu não tenho o cursor, mas tá aqui perto do processo espinhoso. Dente do áxis. O que a gente acabou de falar? O áxis é a vértebra cervical. Porra, abre aqui. Travou. Mas dente do áxis, o áxis é a primeira ou a segunda vértebra cervical? Segunda, né? Dente do áxis é uma saliência que só o áxis tem. Então já não tem nada a ver com vértebras torácicas, que eu não tô conseguindo clicar para abrir a imagem e mostrar para vocês. Que saco. Deixa eu tentar um negócio aqui. Aí. Aí, ó. Temos o áxis e o dente do áxis aqui em cima. E forame do processo transverso, que seria um forame, aqui ó, 5, processo transverso, justamente nas vértebras cervicais também. Mas aí matamos sem decorar, só pensando vértebras torácicas, costelas, e vocês arrasaram. Gente, falta mais 2 questões, estamos mandando muito bem. Aí ó, essa tem pegadinha, já vou avisar porque eu sou legal, aquelas. Mas vamos lá, docs. Questão 8. Em relação ao fêmur, assinale a alternativa incorreta. A. O fêmur é o osso mais longo e mais pesado do corpo. B. O fêmur se articula com a patela, a fíbula e a tíbia. C. O comprimento do fêmur corresponde a 25% da altura da pessoa. Meu Deus, será? E D. O fêmur transmite o peso do corpo do osso do quadril para a tíbia quando a pessoa está de pé. Qual que vocês acham que é a incorreta? Essa daí é mais tem pegadinha, então se quiserem arriscar, mesmo que não saiba, vamos lá que a gente está aqui para aprender.
B. Boa. Boa. Quem colocou B sabe por quê? Consegue colocar por quê? O que tá errada? Fíbula. Gente, vocês mandam muito bem. Exatamente. Isso mesmo. Às vezes a pessoa pode pensar que o fêmur se articula com a fíbula, mas não. Então aqui, ó, vamos ver as outras alternativas primeiro. A A e a C estão falando que é o osso mais longo e mais pesado do corpo, que corresponde a 25% da altura da pessoa. Isso é verdade, cara, ele é o osso mais longo. E aí você tem aqui um esqueleto, e se você for comparar, realmente parece 25% da altura, né? É que aqui não tá mostrando a figura inteira, mas quando tu olha, realmente é 25% da altura da pessoa é o fêmur. É o osso mais longo e é o osso mais pesado. E aí ele faz essa conexão entre o osso do quadril e a tíbia. Então, realmente, quando uma pessoa está de pé, ele faz essa conexão entre os ossos do quadril e a tíbia. E o que está errado é que o fêmur não se articula com a fíbula, somente com a patela, e aí eu vou colocar mais para baixo aqui, ó, com a patela. Aí eu não tenho um cursor, mas esse osso redondinho que está aqui em verde é o fêmur. Na frente do fêmur nós temos a patela, logo abaixo a tíbia, e ali pequenininho, do lado da tíbia, temos a fíbula. Então a fíbula se articula com a tíbia e não diretamente com o fêmur. Vocês arrasaram, porque tem uma galera que às vezes esquece disso. Mandaram muito bem. E a última questão de hoje, docs. Agora é um pouco mais chatinha os termos, só para dar uma relembrada mesmo. E aí terminamos. Com 11 questões em 45 minutos, foi o mais rápido da minha vida, porque vocês estão mandando muito bem. Então vamos lá. Questão 17. Em relação à clavícula e escápula, assinale a alternativa correta. Letra A. As duas extremidades da clavícula se chamam extremidade external e extremidade humeral. B. A face posterior da escápula é dividida de modo desigual por uma crista, que é a espinha da escápula, que se projeta para o interior da fossa supraespinhal e da fossa infraespinhal, sendo que a primeira, a supraespinhal, é muito maior do que a segunda. C. A face superior da clavícula fica logo abaixo da pele, né? Sim. E do músculo esternocleidomastoide, sendo áspera, enquanto a face inferior é lisa e unida à primeira costela. Letra D. A face lateral da escápula, lateral, medial, tem uma cavidade glenoidal, que se articula com a cabeça do húmero, na articulação do ombro, mas é bem menor do que a esfera, cabeça do húmero, que recebe. Alguém lembra disso? Ele quer a correta mesmo. Acho que eu posso começar de cima para baixo. Quem for lembrando, coloca aqui no chat, tá bom? Só pra gente ver, né? Letra A. As duas extremidades da clavícula, ou seja, a clavícula é um osso alongado, tem duas extremidades, se chamam extremidade external e extremidade humeral. Para começar, a Thaís já colocou D, gente. Fera, Leandro também. Muito bem, gente, é isso mesmo. Parabéns, docs. Mas então aqui, a letra A. A clavícula nem se articula com o húmero, né? Ela se articula lá com a escápula. Então, a clavícula tem uma extremidade que é external, sim, porque ela se articula com o osso externo. Só que a outra extremidade não é humeral, porque ela não se articula com o húmero. O húmero se articula com quem? Com a escápula, na cavidade glenoidal, que vocês já colocaram ali na letra D. Eu vou marcar a letra D para conseguir mostrar as imagens para vocês. Então, a outra extremidade da clavícula se chama extremidade acromial. Por quê? Porque a região onde ela se articula na escápula é chamada de acrômio. Daí fica uma extremidade aqui, ó. A external, extremidade external, que se articula com o osso externo, corpo da clavícula.
extremidade acromial, que se articula com o acrômio. E aí eu já vou complementar para vocês. Tem a face aqui superior da clavícula, que tá bem aqui, ó, logo abaixo da pele, tá certinho. E tem a extremidade inferior, na letra C. Tá falando, né? Por que tá errado? Ele tá falando que a face inferior da clavícula, ela é lisa e a face superior é áspera. É ao contrário. E por que é ao contrário, Doc? Vamos pensar. Por quê? O que faz um osso ter uma extremidade áspera, ter tuberosidades, ter tubérculos, né? Aquelas protuberâncias, fóveas, essas coisas. São articulações, são com outros ossos, são fixações de tendões, são estruturas que estão fixadas nesse osso. E assim, se a gente pensar na parte superior da clavícula, não tem muita coisa fixada, né? Porque é diretamente a pele ali, ele falou o músculo externo cleidomastoide. Mas na porção inferior da clavícula tem muita coisa fixada, na letra C. Então é ao contrário. A face inferior, ela é bem mais áspera do que a face superior. E faz sentido se a gente for pensar essa questão de articulação com outras estruturas. E aqui a gente consegue ver, ó, tuberosidades, costoclaviculares, ou seja, das costelas. E na superior não tem tuberosidades e essas coisas. Então a C tá errada porque ele inverteu. E o que tá errado na letra B? Então, tá tudo certinho falando de que a face posterior da escápula é dividida pela espinha da escápula, que tem uma fossa supraespinhal em cima e fossa infraespinhal embaixo. Só que ele tá falando que a fossa supraespinhal é bem maior do que a fossa infraespinhal. E ao contrário, nessa imagem a gente consegue ver, temos a espinha da escápula, a fossa supraespinhal que está em cima. Como é que a gente vai lembrar? Supraespinhal começa com S de cima. Eu sei que está gramaticalmente errado, mas vamos ter que engolir que é S de cima. E a fossa infraespinhal começa com I de embaixo. Embaixo, é isso aí. Temos que nos virar como dá. Mas então, a fossa infraespinhal é muito maior do que a fossa supraespinhal. E aí vocês conseguem ver nessa imagem. E a última está falando certinho, na face lateral da escápula temos a cavidade glenoidal, que não é do tamanho da cabeça do húmero, é bem menor, certo? Mas é aí que acontece a articulação entre a raiz do membro superior e a parte livre. Muito bom, docs! Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Nós resolvemos 11 questões, foi muito, em 50 minutos, mandaram muito bem, todo mundo respondendo, foi bem legal, participando. E então, queria saber se vocês têm mais alguma dúvida, se vocês querem pedir alguma coisa para a semana que vem, se vocês querem fazer algum comentário. Agora podemos ficar aí abertos a sugestões, a discussões. Vocês viram que vai sair, já saiu a nossa data da abertura da plataforma, segunda semana de julho. Quem não assinou ainda tem que ficar ligado, né? Já anota no calendário. Ficar mais um minutinho aí, se alguém quiser falar alguma coisa. Senão eu queria agradecer muito a presença de vocês. É muito legal quando vocês participam, fica muito interessante a discussão. E acho que ajuda vocês a relembrar também, tentando pensar qual que é a resposta antes de ter a resposta, né? Bom, então acho que todo mundo tirou as dúvidas. Não vai dar tempo pro propósito, Thaís. Por quê? Vai fazer prova? Prova no meio do ano já? Mas você mandou muito bem na revisão hoje. Tenho certeza que você vai arrasar na sua prova. Sabia todas as questões, já marcava de cara.
Transferência. Entendi. Acho que é ciclo clínico também, né? Pelo menos eu não tive ainda na faculdade isso. Bom, mas então, gostei das sugestões, mas se você puder colocar pra gente no direct, pode ser? Que daí eu consigo mandar pro Furlan. E eu tenho certeza que ele vai ficar bem feliz com seus pedidos pra live dele, que é quinta-feira daí. Toda quinta-feira também. Certo? Então, Docs, muito obrigada pela presença de vocês, pelos comentários. Boa prova, todo mundo desejando boa prova pra Thaís. Ou Thaís, né? Acho, não sei se é Thaís ou Thaís. Mas boa prova. Vejo vocês semana que vem, na terça-feira, agora é terça-feira. Todo mundo participou, foi muito legal. Tá gravadinho e logo, logo vão estar postando aí no Instagram trechinhos dessa live, trechos importantes. Então acompanhe. Boa noite, Docs. Até a próxima e obrigada pela participação de vocês. Uma boa noite. Bom descanso.